Boa tarde, pessoal. Todo mundo bem? Bora lá começar, né, a apresentação aí, fazer, né, um treinamento sobre a aplicação do COC. Bom, hoje a gente vai abordar alguns pontos bem interessantes e importantes da solução, né, passar ali pela visão completa, né, da plataforma. E qualquer dúvida que vocês tiverem ao longo, né, desse papo aqui, vocês podem mandar perguntas, né, pelo chat, que ou eu vou responder, o pessoal que está aí junto conosco também vai responder, tá bom? Bom, vou acessar aqui o ambiente para a gente já poder começar. Bom, então, bora lá. Quando a gente acessa o aplicativo, né, a primeira visão que todo e qualquer usuário tem da solução é o feed de notícias, né? Através desse feed de notícias, cada um dos usuários, sejam eles colaboradores, famílias, né, até mesmo alunos, eles têm ali a visibilidade de todo o conteúdo que foi compartilhado pela escola, né? Seja ali uma comunicação, ou seja até mesmo uma pendência, né? Que são aquelas mensagens que exigem ali uma resposta por parte do usuário, seja um ciente, estou ciente, ou um sim ou não. Como eu comentei também, as comunicações, né? No caso do ambiente que a gente está utilizando, a gente tem apenas ali uma pendência enviada. Bom, dentro, né, desse universo que a plataforma dispõe de possibilidades, a gente tem ali alguns módulos que são módulos-chave da solução, né, que são pontos ali muito importantes e que fazem parte ali do dia a dia de uso da solução pelas nossas escolas, né? Acho que o principal deles é a parte de envio de mensagem, propriamente dita, né? Através da opção de envio de mensagem, a escola ela tem a oportunidade, né, de fazer ali o disparo de comunicações para diferentes tipos de destinatários e também diferentes tipos de mensagens, seja ali um comunicado, uma foto, ou até mesmo uma mensagem de vídeo, né? Através, né, dessa opção, há uma série de oportunidades para poder realizar, né, esse disparo, enfim, essa comunicação com as famílias. Bom, dentro, né, desse universo de disparo de mensagens, a gente tem um ponto bem importante que diz respeito à aprovação dessas comunicações, né? A aprovação, ela dá ali autonomia para que a instituição leia, né, potencialmente a comunicação que um colaborador enviou, seja ele um educador, seja ele um professor, né, faça ali potencialmente as devidas correções naquela mensagem, né, naquela comunicação, e potencialmente, né, consequentemente, dispare essa mensagem ali para as famílias, né? Então, através dessa opção aqui de aguardar a aprovação, né, a escola ela tem total autonomia para poder fazer o crivo das mensagens, né? E o que é muito importante no que diz respeito a este ponto, né? Aqui a gente não tem nenhuma mensagem ali pendente de aprovação, né, nesse ambiente, porém, quando existe ali a oportunidade, né, e existe uma comunicação em fila de aprovação, a gente tem ali a oportunidade de fazer a edição, por exemplo, do título da mensagem, tem a oportunidade de fazer a edição do texto, né, daquela comunicação. Então, isso aí dá autonomia para que a escola possa potencialmente corrigir erros ortográficos, mudar ali a forma de se expressar para uma forma que está mais coerente com o que a escola, né, deseja, né, da forma que a escola deseja se comunicar. Então, é uma opção bem legal e bem importante, né? Bom, dentro desse universo de envio de mensagens também, a gente tem
o que nós chamamos de diário de turma, né? Através do diário de turma, o educador, né, quem está no dia a dia ali com os alunos, ele tem a oportunidade de fazer disparos, né, de mensagens sobre a rotina ali do estudante. Hoje a gente tem 2 perfis ali diferentes de modelos de relatório diário, cada um adequado ali, né, de fato, às necessidades da turma, né, enfim, do ciclo que aquele aluno ele se encontra no momento, do segmento que ele se encontra no momento. Então, por exemplo, a gente tem hoje um modelo dedicado aos alunos da parte do fundamental, que aborda ali pontos como ocorrência, né? O educador tem a oportunidade de fazer o envio dessa notificação para o pai, lição de casa, que é, né, as atividades aí que estão para o aluno exercitar o que foi aprendido em sala de aula, mas em casa, né? Reforçar ali o que ele aprendeu, a parte de conteúdo ministrado para poder passar o que foi de fato ministrado ali dentro de sala de aula, e isso é bem legal porque tanto os alunos que não foram à aula quanto os alunos que estiveram presentes recebem essa comunicação, na verdade, né? As famílias recebem essa comunicação e o estudante ele pode ficar ali muito bem alinhado com o que está sendo, com o conteúdo que foi passado, até mesmo se preparar para a próxima aula. Então, é bem legal isso aí. E a gente tem uma parte dedicada a recado para o responsável, que aí é um campo aberto, né, para que o colaborador ele tenha autonomia para poder fazer ali esse disparo, né, de alguma observação ou de algum ponto ali de atenção quanto à rotina da criança, né, naquele momento. Bom, e aí, falando mais um pouco, né, sobre essa parte de envio de mensagens, né, enfim, a gente também tem, dentro desse universo de disparo, né, uma opção através da qual há a oportunidade de se visualizar tudo o que foi ministrado, né, que foi enviado pela escola. Então, através do histórico de mensagens, né, há sim a oportunidade da escola fazer ali um check, né? Qual mensagem eu enviei? Quem enviou? Para quem foi enviado? Né? O número de envolvidos nessa comunicação, que é potencialmente o seguinte: para quantas pessoas eu consegui atingir com essa mensagem? E dessas pessoas que eu atingi, quantas delas receberam de fato essa comunicação, né? Aqui a gente tem como visualizadas as mensagens, mas a identificação de visualizadas, ela requer que o usuário faça ali a abertura do aplicativo, né, para que então ela seja contabilizada como uma visualizada. E o que é mais legal ainda, além de ter toda essa informação, né, do histórico todo, do disparo das mensagens, há também a oportunidade de exportar esses dados para Excel, e aí a escola pode optar entre exportar todos os registros, que é muito indicado quando uma comunicação ela é enviada, por exemplo, para toda a escola, né, para todos os usuários, ou para algumas turmas, e eu coloquei também como destinatários um grupo de pessoas, né, de colaboradores, ou até mesmo usuários ali, enfim. Ou eu posso exportar agrupado por aluno, que é quando eu mandei uma comunicação e aquela mensagem, ela foi ou somente para um segmento específico, ou ela foi para séries, para turmas, né, específicas, e ali eu tenho um relatório já agrupado por aluno e eu consigo ter essa visibilidade, tá bom? Então, através desse histórico, né, há a oportunidade da escola, de fato, né, ter visibilidade se aquela mensagem atingiu, né, a quantidade de pessoas que ela gostaria, quem foram aquelas pessoas que, de fato, receberam a comunicação, né, medir ali a audiência dessa mensagem, enfim, ter esse histórico para consultas, quem sabe, né, futuras, de uma mensagem que às vezes foi enviada e a escola, né, precisou recuperar ali aquele histórico para ter certeza que aquele pai em específico viu, né, de fato, recebeu aquela mensagem. Então, é bem interessante esse ponto. Até aí, gente, há alguma dúvida? Vocês têm alguma pergunta, né? Há algum ponto que vocês gostariam de trazer?
Rafa, por enquanto tá tranquilo. Pode seguir. Por enquanto tá tranquilo, né? Não, perfeito, Obrigado. então, tá? Nada, imagina. Bom, e aí, dando um passo atrás, eu cheguei a comentar sobre o diário de turmas, né? Falar ali das oportunidades que o diário de turma nos concede. Mostrei, né, num primeiro momento, o diário dedicado ao fundamental, mas a gente também tem um diário dedicado à educação infantil, né? Acabou que eu não mostrei, mas acho que vale a pena mostrar, que é um modelo totalmente diferente, é um modelo que tem ali a parte dedicada à alimentação, né, para o educador colocar se o aluno comer o lanche da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar, enfim, tem a parte dedicada à higiene, sono, né, então é um modelo mais com mais detalhes, né, que é o que requer a idade, né, os pequenininhos, os pais têm muito mais preocupação com o que está acontecendo e querem saber em detalhes como foi o dia da criança, e a escola tem a oportunidade de fazer uso desse modelo de relatório, né, inicialmente para poder fazer esses disparos. A gente tem aqui uma aba de presença, né, e é um ponto importante quanto a ela. Ela não faz nenhum tipo de mensuração e nem tem nenhum tipo de relatório que fala o seguinte, olha, eu tenho aqui, a partir dessa informação, a relação de todos os alunos que estavam presentes e ausentes num determinado dia. Não. Essa opção de presença, ela serve única e exclusivamente para evitar que o colaborador, né, faça o envio de uma mensagem para um aluno que não está naquele momento. Então, se eu coloco, por exemplo, que o João está ausente, na próxima aba que eu for fazer o preenchimento, eu tenho ali só o registro da Luísa, né? E eu consigo fazer ali o preenchimento das informações dela. Tá, mas beleza, eu tenho aqui esses dois modelos, Rafaela, que você me mostrou, mas eu tenho a oportunidade, potencialmente, de mudar o que eu tenho aí de opções de abas? Tenho. Como que a gente faz isso, né? Dentro aqui da agenda digital, existe uma parte muito legal, que é a parte administrativa do aplicativo, né? Como as escolas fazem uso hoje do passaporte, então, dados de alunos, questões relacionadas a turmas, usuários em si, todos esses dados são sincronizados via passaporte ao ambiente das escolas COC, né? Então, quanto a isso, vocês não precisam se preocupar. Todo e qualquer cadastro ou alteração que precisar ser feito, ele precisa ser realizado no passaporte, para que após o processo de sincronização, essa informação seja espelhada no ambiente das instituições. Então, quanto a esse ponto, a escola não precisa se preocupar e ela não vai ter nenhum tipo de retrabalho, vai cadastrar no passaporte automaticamente, né, após o momento da sincronização, essa informação vai ser integrada ali e vai estar presente no ambiente da instituição. Mas ainda assim, dentro da parte administrativa, a gente tem uma série de opções que nos permitem fazer ali algumas alterações interessantes. E uma delas é dedicada à parte de diário de turmas, né? Bom, como que eu vejo isso hoje? Como é que eu consigo editar a parte de diário? Quando a gente entra aqui no menu administração, nós temos uma oportunidade, temos uma opção, na verdade, né, chamada de mensagem, e dentro dessa opção mensagem, a gente tem ali o modelo de relatório diário. Quando eu entro nessa opção de modelo de relatório diário, eu tenho ali os dois modelos que hoje são os modelos vigentes e padrão, né, que vem por padrão nos ambientes do COC. Ok, como que eu faço para poder editar? Eu posso vir aqui, né? Venho aqui no modelo que eu desejo editar. Vamos supor que a gente vai editar o modelo da educação infantil, né? Edito, clico em editar esse modelo, e dentro da configuração, né, do modelo de relatório diário, eu tenho uma série de oportunidades, inclusive de mudar ali as minhas opções de aba. Então, hoje, por exemplo, naquela opção, quando eu mostrei para vocês o diário de turmas, a gente via ali uma alimentação mais alimentação e o status da alimentação. E a gente tem outras oportunidades de aba que a escola pode, se quiser, trocar ou até mesmo selecionar para fazer parte ali daquele modelo, daquela informação que vai ser disparada sobre o dia a dia da criança. Então, a gente tem
4 modelos de alimentação diferentes, não, 5 na verdade, né? A gente tem ali uma opção de atividades realizadas, a gente tem banho, tem 2 opções de banho, perdão, tem até banho de sol também, tem cardápio, né? Como que o aluno chegou na escola, dentre outras tantas informações aqui, que são, né, legais e talvez até muito importantes no contexto que a escola tem ali de comunicação com as famílias, né, da instituição utilizar para poder fazer esse disparo. Ainda dentro, né, da parte de edição de modelo de relatório diário, existe uma oportunidade também muito legal e usualmente utilizada por muitas escolas, que é o tipo de envio. Hoje, existem 2 tipos, basicamente, de envio de diário. Eu tenho um envio individual, que oportuniza a escola, né, as instituições que têm aquele processo de liberação gradativo dos alunos ao longo do dia, né, de enviar um diário também gradativo. Então, se eu tenho, por exemplo, numa turma, né, 10 alunos e eu estou preenchendo o diário ali, na hora de enviar, eu consigo selecionar para quem eu vou enviar esse diário, para qual aluno, né? E aí oportuniza para que a instituição faça esse envio gradativo para as crianças. Tem também a opção de agendar o envio, e aí é uma opção muito legal e também muito interessante, que é o seguinte: a partir do turno que está configurado para a turma, isso aqui eu levo em consideração o turno da turma, eu vou estipular um horário em que esse diário vai ser automaticamente enviado pela solução. Então, suponhamos que eu coloquei aqui meio-dia, tá? O que isso significa? O professor lá da educação infantil, das turmas do turno da manhã, está preenchendo ali o diário, né? E durante esse preenchimento, ele coloca ali as informações que são pertinentes àquele aluno naquele momento. E aí, quando dá meio-dia, a aplicação salva como rascunho, né? Ele faz o preenchimento, salva como rascunho. Quando dá meio-dia, a aplicação vai lá, pega todos os rascunhos de todos os educadores que preencheram o diário no turno da manhã e inicia o processo de envio automático desse diário, né? Se existir também o fluxo na escola de ter 2 pessoas olhando para uma mesma classe, às vezes, por exemplo, uma classe do turno integral, né? Que ela tem ali um professor no turno da manhã, um professor no turno da tarde, né? Quando é do turno integral, por exemplo, algumas escolas optam por disparar o diário da criança às 18 horas, né? E aí, o que vai acontecer? O professor da parte da manhã vai preencher o diário com as informações, né, de tudo que aconteceu. O professor do turno da tarde vai também preencher as informações de tudo que aconteceu, e na hora que der às 18 horas, o pai vai receber aquilo tudo ali consolidado numa única comunicação. Para poder evitar, inclusive, né, que haja sobreposição nesses preenchimentos, dentro do agendamento de envio, existe a oportunidade de usar o rascunho individual. O que seria esse rascunho? Se eu tenho, por exemplo, estou eu e a Patrícia, né, preenchendo, responsáveis pela mesma turma, estamos preenchendo ali o diário dessa classe. Eu tenho o meu rascunho, ela tem o rascunho dela, e no horário que estiver agendado aqui para disparo desse diário de turmas para as famílias, a aplicação vai unir o rascunho dela, mais o meu rascunho, vai montar uma comunicação única e vai disparar isso automaticamente para as famílias. Então, também é um ponto bem legal, bem interessante da funcionalidade, e que a escola, se ela desejar, né, ela pode ali fazer uso também desta opção. Perfeito? Gente, sobre o diário, né, alguma dúvida, algum ponto que vocês gostariam de trazer? Fiquem à vontade. Por enquanto, Rafa, tranquilo aqui. O pessoal tá afiado por enquanto. Tá afiado, né? Ah, não, beleza, perfeito. Bom,
E aí, comentando, né, trazendo aí um pouco mais sobre o nosso histórico de mensagens, né? Eu estava abordando o histórico, aí voltei para poder mostrar um pouco mais do diário, mas voltando ao histórico de mensagens, na verdade, né, a essa parte de envio de comunicações, a gente tem uma outra oportunidade aqui dentro do envio das mensagens que se chama mensagens enviadas, né? Acredito que, já que as escolas estão super afiadas, os colaboradores devem utilizar essa opção de uma forma até recorrente, né? Esse mensagens enviadas basicamente dá ali a visibilidade de tudo que eu, como colaborador, disparei pela aplicação, né, para as minhas turmas, e eu tenho ali a oportunidade de editar a mensagem, potencialmente, se for necessário, e tenho também a possibilidade de cancelar a comunicação, né? Se talvez o contexto do que eu enviei não está dentro do que a escola deseja, ou se potencialmente aquela comunicação não era para ter sido enviada naquele momento, então existe a oportunidade também de cancelar. O que é um ponto de atenção sobre o envio da mensagem, né? Vamos simular um envio de uma mensagem aqui, para a gente poder visualmente ver, né, como é que funciona. Eu vou enviar para o usuário mesmo, administrador, né, para esse usuário que eu estou fazendo uso dele agora. Este aqui. Vamos colocar aqui. Vamos colocar aqui como um textinho também, né? E vou fazer o envio dessa comunicação para este usuário, né? Até aí, tudo bem. Bom, quando eu faço o envio de uma comunicação, essa comunicação, ela fica no feed de notícias do usuário, daqui a pouquinho eu vou mostrar o feed, vocês vão ver que ela vai estar lá. Ela aparece tanto pela web, quanto também pelo aplicativo no mobile. Então, da mesma forma que eu tenho um feed, né, e que eu consigo visualizar tudo que foi enviado através da web, eu também tenho essa oportunidade através do aplicativo no smartphone. E qual que é o ponto de atenção sobre o envio de uma comunicação, né? Principalmente no que diz respeito à edição dessa mensagem. Como eu disse, aqui dentro do Mensagens Enviadas, eu tenho a oportunidade, como, né, um comunicador que acabou de mandar a mensagem, de fazer potencialmente a edição dela. Existe uma regra dentro do uso da solução, né, que é o que a gente chama de tempo de arrependimento. O que é isso? Eu mandei uma mensagem agora, né, às 15h25, mas eu li a minha mensagem de novo e vi que eu esqueci uma parte, um texto, né, um ponto bem importante. Eu tenho ali, dentro de 3 minutos, né, dos próximos 3 minutos após o envio dessa mensagem, a oportunidade de fazer a edição dessa comunicação, né, colocando ali dentro do texto, do título, ou até mesmo do corpo do texto, que eu, né, preciso de editar, né, de mudar ali. E eu garanto que, fazendo a edição da mensagem dentro desses 3 minutos, a comunicação que vai por e-mail, ela já vai com conteúdo completamente atualizado, conforme a mudança que eu realizei agora, né? Tá, mas e aí, se eu lembrar depois de 3 minutos que eu mandei a mensagem, essa mensagem tá lá no feed do pai, se eu lembrar que eu preciso de editar alguma coisa, ou ver que eu preciso de editar alguma coisa, eu não posso fazer essa edição? Pode, sem problema nenhum. O único porém é o seguinte, quando a gente edita pós 3 minutos, o que vai ser refletido nessa mudança, ela vai ser refletida apenas no feed de notícias. Então, na mensagem visualizando pelo mobile ou na comunicação visualizando pela web, eu tenho ali a mensagem atualizada. Porém, né, como a gente tem esse tempo para processamento da mensagem e disparo dela também por e-mail, se passarem esses 3 minutos após o envio dessa comunicação, o e-mail já vai estar na caixa de entrada do usuário, né? E uma vez ele estando na caixa de entrada, a aplicação não tem nenhum tipo de oportunidade de editar aquele conteúdo que já está na caixa de entrada do responsável, né? Então, por isso é tão importante essa questão dos 3 minutos
minutinhos, desse tempo, né, de arrependimento, da gente se atentar a isso, que potencialmente, se precisar de algum tipo de edição, se ela for feita dentro desses 3 minutos, a gente consegue garantir que a mensagem no feed está atualizada, né, seja mobile ou seja web, e que também o e-mail que vai ser disparado sobre o envio dessa mensagem, ele também estará atualizado, né? Então, deixa eu até mostrar para vocês aqui no feed, né, com mais detalhes. Ainda não chegou já a comunicação, que aqui eu tenho as pendências em primeiro momento. Tá aqui a mensagem que foi disparada, né? Há 1 minuto ela está aqui no feed de notícias. Se potencialmente, como eu comentei, eu fizer algum tipo de edição, essa edição vai ser refletida aqui, mas eu tenho que me atentar nesses 3 minutinhos, para poder garantir que a mensagem que também foi disparada por e-mail vai contemplar ali essa mudança que foi aplicada, tá? Então, esse ponto sobre a mensagem, sobre esse tempo de arrependimento, né, ela é bem importante. Um outro ponto também bem importante, que é muito particular entre o histórico de mensagens e a opção de mensagens enviadas, Oi, sim. Interromper aqui, surgiu uma dúvida da Dina, tá? E eu acho legal se você puder mostrar para ela. Ela está perguntando aqui onde podemos ver se uma determinada turma, com todos os alunos na mesma página, se visualizaram uma mensagem, um comunicado que foi enviado. Perfeito, ótimo, excelente pergunta. Bom, onde eu visualizo, né? Eu visualizo essa audiência da mensagem. Eu visualizo através do histórico de mensagens e também mensagens enviadas, se for ali um professor, por exemplo, né? Por exemplo, essa mensagem que eu mandei agora, do treinamento COC, eu mandei para o usuário administrador, que é esse usuário que eu estou fazendo uso nele nesse momento. Aqui na opção envolvidos, que está presente no histórico de mensagens, eu estou vendo a mensagem, estou vendo os envolvidos e tenho a oportunidade de clicar nesses envolvidos. E aí eu tenho um resumo. Eu mandei uma mensagem e uma mensagem foi visualizada. Significa que a pessoa que eu queria atingir com aquela comunicação, ela de fato foi atingida e ela visualizou essa mensagem, né? Aqui no histórico de entrega, inclusive, eu tenho os últimos registros das pessoas que visualizaram a mensagem e o horário que elas fizeram, né? Tiveram esse recebimento e essa visualização. Se a gente tiver um grande número, no caso, por exemplo, uma turma, né? Estou mandando para todos os responsáveis sobre alunos de uma determinada turma. Aqui eu consigo ver o total de enviados e consigo ter uma proporção desse total de pessoas que eu atingi com essa mensagem. Quem são as pessoas que, de fato, visualizaram, né? Receberam essa comunicação. Se eu quiser ter mais detalhes, né, saber ali, identificar quem foram essas pessoas que receberam a mensagem que foi disparada, eu tenho a oportunidade de exportar essas informações para Excel, né? E aí eu tenho 2 oportunidades. Ou eu exporto todos os registros, ou eu exporto agrupado por aluno. O agrupado por aluno, né, ele, na verdade, só vai trazer ali os dados em sua completude se eu não tiver, durante, né, a criação da mensagem, a inclusão, por exemplo, de usuários diretos. Porque no envio de uma mensagem, eu consigo mandar ela ao mesmo tempo para uma turma, para uma série, para um usuário, para um segmento. Eu consigo ter ali um número diferente de tipos, né, de destinatários ao mesmo tempo. Se eu incluo ali como um destinatário daquela comunicação um usuário, esse usuário nem sempre está relacionado a um aluno, né? Porque pode ser um colaborador, pode ser um professor, enfim. E aí, por esse motivo, né, nesse ponto, a gente indica para a escola utilizar a exportação de todos os registros. Ela vai ter o universo de todo mundo que potencialmente visualizou, na verdade, aquela mensagem e para as pessoas para as quais aquela comunicação foi disparada. Não sei se eu consegui responder aí a dúvida dela. Acho que ficou claro, sim, Rafa. Se tiver surgindo uma nova dúvida aqui, eu te chamo aí.
Tá bom, perfeito. Obrigado, hein? Combinado por nada, imagina. Então, gente, a escola pode usar o histórico de mensagens como seu aliado, né? Deixa eu ver aqui o que dá mais audiência. Será que dá audiência se eu mandar uma mensagem com imagem? Será que dá audiência se eu mandar uma mensagem só com texto, né? A gente tem ali até alguns cases de algumas escolas, né, que falam o seguinte: poxa, quando eu mando com uma imagem, eu sinto que há um interesse maior em visualizar aquela comunicação, né? Chama a atenção. Quando eu mando só texto, eu sinto que a visibilidade ali daquela mensagem ela é um pouco menor. Então, a escola ela pode ir fazendo, né, esses envios em diferentes formatos para poder identificar qual que é o formato que mais engaja as famílias, o que chama mais atenção. Ah, é um vídeo que chama atenção? É uma imagem que chama mais atenção? É o que chama mais atenção? Né? E a partir disso, direcionando as suas comunicações nesse sentido para poder estreitar cada vez mais a relação com as famílias, né? Engajar mais os usuários de modo geral, né, nas comunicações que a escola dispara, então é bem legal. Dentro do histórico de mensagens também há uma oportunidade, né, de fazer alguns tipos de filtros, né, sobre a mensagem, por título, data de início, enfim, isso dá a oportunidade, por exemplo, da escola recuperar um histórico de uma mensagem que foi disparada há algum tempo, né, é também um bom ponto. Existem escolas, às vezes, que sofrem algum tipo de processo judicial, né, e aí a escola precisa recuperar potencialmente o histórico ali de comunicações que foi enviada para um aluno específico. Ela consegue, né, vocês conseguem fazer essa recuperação, então o histórico ali é um bom aliado para que a instituição sinta ali, primeiro, como é que está o engajamento das famílias nas comunicações e consiga se balizar, né, no que mais engaja. É uma mensagem de vídeo, é uma comunicação sobre a rotina, uma informação geral, dentre outras coisas também. Bom, um ponto de atenção ainda dentro da parte de comunicação, né? Sobre o diário de turma. Eu acabei de mostrar para vocês que existe lá uma série de oportunidades no que diz respeito ao diário de turmas, principalmente pela inclusão de novas abas, pelo tipo de envio que eu posso segmentar por um aluno, que eu posso fazer o envio ali automático, né? Ter rascunhos separados entre colaboradores que estão ali envolvidos numa mesma classe, né? Entretanto, essas opções de edição, né, do diário, elas estão disponíveis ali para quem está com o perfil de coordenador e com o perfil de diretor cadastrado no ambiente, né? Acho que esse é também um ponto de atenção, porque às vezes existe ali algum colaborador dentro da instituição que talvez queira ter essa oportunidade e hoje não está conseguindo visualizar, mas é por esse motivo, para que você possa ter potencialmente ali a oportunidade, né, de fazer essas edições, de mudar ali as opções de abas, enfim, a pessoa que for fazer essa mudança, ela precisa estar ali relacionada a um perfil de coordenador e diretor, tá? Bom, sobre comunicação, né, é isso, né? Acho que eu consegui ali dar um overview, a gente conseguiu aqui ver, né, praticamente todas as opções ali que são muito importantes no uso e no dia a dia ali da instituição. Além deste módulo, a gente tem ali a oportunidade, né? A escola tem a oportunidade de criar enquetes, né? Enquetes para poder fazer pesquisas sobre potencialmente ali algum tipo de excursão que a escola pretende fazer, ou algum tipo de evento, né? Ou até mesmo pesquisas ali para poder entender como é que está a satisfação, né, dos pais com o serviço prestado pela instituição. Então, a gente tem algumas escolas que usam, né, a enquete a esse favor, né, para poder criar nesse sentido. Então, assim, a opção de enquetes ela oportuniza ali, né, que a escola crie, né, essas pesquisas de uma forma simples, fácil, rápida, né, e consiga disparar isso para as famílias. A gente também tem ali como oportunidade dentro da solução o módulo de documentos, né,
Esse módulo de documentos, a gente gosta muito de falar que a escola tem a oportunidade de criar uma espécie de biblioteca digital, né, dentro do ambiente. Então, aqui, né, vocês conseguem compartilhar imagem dos meninos, vídeos, criar material, né, para aula mesmo, né, para poder ser utilizado em sala, podem criar ali, né, uma pasta, né, um segmento, enfim, por turma. Então, ali tem uma pasta geralzona de fotos, né, dos alunos, e ali cada uma das pastinhas por cada uma das turmas que existe, e o pai só visualiza as fotos da turma do seu filho, né? Tem algumas escolas que usam aqui para poder colocar achados e perdidos, né? Outras para poder fazer divulgação de aulas extracurriculares, né? Então, a escola ela pode usar esse módulo da forma que ela desejar, né? Seja para poder potencialmente ali divulgar um material complementar, né, de aula, enfim, dentre outras informações, montar de fato o que a gente chama de uma biblioteca digital, seja também para poder promover, né, os serviços que a escola tem dentro da instituição. Então, a gente tem escolas que tem ali, tipo, um catálogozinho dentro dessa opção, que o pai consegue ter a oportunidade ali de visualizar, né, o que a escola oferece de aulas extracurriculares, né, como é que funciona, quem que ele tem que procurar. Então, assim, é bem legal. Tem algumas escolas que usam também para poder criar ali um mapa de quem procurar, quem acionar, contato, o que fazer. Então, também é bem legal, tá? É um módulo bem bacana que vale super a pena. A escola olhar para ele, né, dar uma mapeada e ver se atende ali as necessidades da instituição, até mesmo no que diz respeito à divulgação da própria escola, né? Bom, além disso, né, além desses módulos que eu comentei, a gente tem também um módulo que é de atendimento dos pais, né? Esse é um módulo muito legal. A gente tem até alguns cases de escolas que tinham ali um número de colaboradores grande para poder fazer atendimento dos pais via telefone. Isso tudo foi ali cortado, né? Porque hoje a instituição tem esse fluxo e usa esse fluxo de canal de atendimento dentro da solução. Basicamente, como que funciona a parte de atendimento, né? A escola tem a oportunidade de criar canais de atendimento, né? Acho que até alguns canais, inclusive, né? Se a gente entrar aqui na parte administrativa e vier em atendimento especificamente e selecionar a opção de canais, já devem ter aqui alguns canais padrão que já vêm criados dentro da solução, né? Então, a gente já tem aqui, nesse ambiente, achados e perdidos, coordenação, direção, enfermaria, né? Enfim, dentre outros canais. O pai, o responsável, né? Diante dessa oportunidade, ele vai abrir uma nova solicitação. E dentro dessa abertura de nova solicitação, ele vai conseguir visualizar todos os canais que estão disponíveis para que ele possa utilizar, né? Então, no caso, por exemplo, do usuário que eu estou utilizando, que é o administrador, hoje ele tem a possibilidade de abrir ali um chamado no canal ouvidoria. E é muito simples a abertura desse chamado, né? Ele tem a oportunidade de redigir aqui, né, qual que é a solicitação, e a partir do momento que ele clica aqui em criar a solicitação, essa solicitação vai ser disparada e vai ficar ali na fila de atendimento das pessoas que estão ali configuradas para esse canal. Vamos até dar uma olhadinha aqui para ver se a gente tem algum chamado que está aguardando. Temos sim. Como que os colaboradores visualizam os chamados que estão, né, sobre responsabilidade deles para que eles possam visualizar dentro desse agrupamento aguardando, né? Então, por exemplo, a gente tem aqui solicitações que foram criadas pela coordenação, né? Para o canal, coordenação, para o canal financeiro, né? Achados e perdidos, ouvidoria, dentre outras coisas. Dentro, né, das solicitações que estão aparecendo para o colaborador, ele abre a solicitação que ele vai, né,
assumir o atendimento, sobre a qual ele vai assumir o atendimento, passa a assumir esse atendimento, ou seja, tornar-se responsável por aquela demanda, faz ali as interações, envia o que tiver de enviar, né, coloca ali os anexos que potencialmente precisarem ser inclusos, né, faz ali, né, o envio das mensagens e pode ou comentar apenas, e aí o chamado ele continua ali em aberto, só que na verdade com um update ali feito pela escola, às vezes precisando de alguma documentação ou de alguma informação a mais, ou ele pode responder e já concluir, se for aqui ali, por exemplo, né? Existe um canal dentro do ambiente que o pai vai falar que o aluno precisa ser liberado mais cedo, vai abrir ali um chamado, né? Potencialmente o atendente vai visualizar essa comunicação, vai colocar lá, né, no documento, enfim, né, fazer ali os trâmites para que aquele aluno seja, de fato, liberado no horário que o responsável pediu, e pode, potencialmente, já clicar aqui e responder em concluir, porque ele já fez ali toda a ação para viabilizar que aquela solicitação fosse atendida. Agora, né, se é alguma coisa mais complexa, que exige, né, mais informações, existe sim a oportunidade de ir comentando e interagindo com o responsável. Todas as vezes que um chamado ele sai de um status e ele vai para um outro status, ou que, né, haja ali algum comentário novo, os responsáveis recebem uma notificação no aplicativo. Ó, seu chamado saiu do status aguardando, agora está em atendimento. Ó, você recebeu um novo comentário. Ó, seu chamado foi concluído. Então, a cada interação da escola, o pai recebe uma notificação e fica super alinhado ali que aquele chamado está tendo o olhar da instituição, né? Então, é também bem legal no que diz respeito a esse ponto. Bom, aqui também existe a oportunidade de transferir o chamado, né? Suponhamos, o pai, sem querer, na correria, foi lá abrir um chamado para poder falar com a direção, só que ele abriu ali num canal secretaria, que não tem tanta relação assim, né, direta, né, não tem essa comunicação direta, e esse trânsito, né, para poder responder pelo diretor ou como diretor. E aí, quando a pessoa, ela visualiza, né, o colaborador visualiza que o chamado não tem nada a ver com o canal que ele atende ou com, né, as solicitações que estão sobre a sua responsabilidade, existe a oportunidade de transferir esse chamado, né? Que é esse ponto. Eu posso transferir direto para um outro usuário e ali selecionar dentro da lista de pessoas que também são atendentes de outros canais, ou até mesmo desse canal, fazer a transferência, ou existe a oportunidade de eu transferir, de fato, o chamado para um outro canal, né? Para um outro canal, como esse exemplo que eu dei agora. Abri no canal secretaria, mas é um canal para poder falar com a direção. Existe a oportunidade de fazer a transferência para esse canal. O que é preciso para poder fazer a transferência para este outro canal? Que a demanda, que é a solicitação, né, na verdade, ela vá, o outro canal, perdão, que vai receber essa solicitação, ele também atenda ao mesmo público que atende, né, que o canal de origem do chamado atende a essa demanda. Então, por exemplo, eu estou falando do canal de secretaria, né? Secretaria atende toda a escola, todos os segmentos, enfim. Para eu conseguir transferir o chamado para o canal diretor, o canal, né, de falar com o diretor também tem que atender a todas as famílias, todos os segmentos, enfim, tem que estar apto para poder fazer esse atendimento e a gente conseguir garantir que a informação vai chegar bonitinha lá para a pessoa que, de fato, vai dar essa devolutiva. Um outro ponto, quando eu transfiro um chamado para um usuário diretamente, o chamado que está aqui, né, a solicitação que foi aberta, ela vai ser a mesma que vai ficar lá na filinha daquela pessoa para poder atender. Quando eu transfiro para outro canal, essa solicitação de origem, ela é concluída e uma outra solicitação absolutamente igual a essa é criada lá no novo canal para que as pessoas que estão lá nesse novo canal consigam responder, né, assumir esse atendimento, responder e dar a devolutiva ali para as famílias ou até mesmo para os demais usuários.
Tá bom, gente? Alguma dúvida, alguma pergunta sobre a parte de atendimento? Fiquem à vontade. Rafa, surgiram algumas dúvidas, mas a gente já sanou aqui no chat, viu? Obrigado, pode seguir. Não, perfeito, ok, obrigada. Sobre canal de atendimento, né? Eu comentei com vocês que a gente tem aqui nesse ambiente, por exemplo, alguns canais que já são padrão, né? Que já vêm cadastrados. Mas e se eu quiser, como escola, criar um canal diferente, né? Para poder atender ali uma necessidade de comunicação que eu tenho com os pais. Tenho essa possibilidade? Tem. Dentro aqui da parte administrativa, a gente tem um subitem dedicado à parte de atendimento, que dentro dele a gente tem a opção de fato, criar os canais, né? Bom, clicando aqui, eu tenho a oportunidade de criar um novo canal, né? E dentro da criação desse novo canal, eu tenho uma série de especificidades, né? Então, por exemplo, eu consigo colocar ali uma imagem ilustrativa, igual a gente tem aqui, né, para poder ficar bonitinho o canal. Consigo colocar, atribuir um nome, colocar uma instrução que é ali, de fato, um descritivo, né? Às vezes de como a pessoa precisa abrir o chamado, ou às vezes do que precisa para aquele chamado que ela está abrindo ser válido, né? E a gente conseguir ganhar tempo ali no atendimento. Qual que é o status inicial dessa solicitação? Geralmente, né, a gente já usa como aguardando mesmo, para que haja ali a oportunidade dos colaboradores visualizarem, né, responderem o pai e, de fato, concluir essa solicitação. E aí a escola tem uma série de oportunidades de configuração aqui dentro. Pode dar a possibilidade da pessoa enviar anexo, dar a possibilidade do solicitante comentar, dele cancelar a comunicação, né, de cancelar essa solicitação, perdão, dele usar respostas padrão, né, enfim. Existe uma série de oportunidades aqui que a escola pode configurar. Dentro da criação do canal, na parte de usuários envolvidos, é muito importante que a escola se atente, né, para quem é de fato esse canal. Se ele é ali, por exemplo, para séries específicas, ou se ele é para unidades específicas, né? E aí, bom, um bom ponto aqui. Tá, você está me falando sobre essa seleção de solicitantes, né? Você me mostrou aí que eu tenho duas oportunidades, que é séries e unidades, né? Eu consigo criar um canal para turma diretamente? Não, hoje eu não consigo criar um canal para turma, mas na configuração do canal, eu consigo garantir, a partir da configuração, que o chamado vai chegar para o colaborador daquela turma do aluno. Como que eu consigo fazer isso? Através da configuração aqui dos atendentes por perfil. Então, se eu coloco, por exemplo, aqui, professor, ok, vim aqui, coloquei como solicitante, por exemplo, o segundo período. Dei um ok aqui também. O que isso aqui significa? Quando um pai abre um chamado, pai de um aluno do segundo período, abriu um chamado aqui, suponhamos que a escola tem segundo período A, B, C e D, né? E eu tenho um professor relacionado diferente, relacionado a cada um desses períodos. Na hora que o pai abre um chamado, a aplicação ela vai falar assim, opa, esse pai é pai de um aluno do segundo período A. Então, esse chamado eu vou direcionar para o professor que está relacionado, para a pessoa, na verdade, né? Que está relacionada a essa turma como professor no segundo período A. E aí, somente essa pessoa vai visualizar ali esse acionamento. E aí a escola consegue criar canais únicos, mas que atendem aí o universo escolar como um todo, né? Bom, tá, mas eu quero criar um canal que o pai não precise informar, por exemplo, o aluno. Eu quero criar um canal que qualquer usuário dentro da escola tenha a oportunidade ali de abrir um chamado. Então, eu não vou criar um canal do tipo informando o aluno, eu vou criar um canal do tipo atendimento. E aí, quando eu crio um canal do tipo atendimento, eu tenho um leque de oportunidades muito maior. Eu posso configurar para unidade, eu posso
dedicar a usuários, inclusive até mesmo para colaboradores. Eu posso criar para um grupo de colaboradores, ou eu posso criar para todo mundo, como, por exemplo, o canal Ouvidoria, né? Que é esse que eu abri o chamado, né? Estava mostrando para vocês agora há pouco. Bom, a gente já falou sobre solicitantes, a gente falou sobre atendentes, e agora a gente tem uma parte dedicada a acompanhantes, né? Tá, mas qual que é a diferença entre uma pessoa ser atendente e ela ser uma acompanhante do canal? O acompanhante, ele não é uma pessoa que é responsável por esse canal. Ele é uma pessoa que está ali para, de fato, acompanhar as solicitações. E, eventualmente, se alguém, né, que for atendente desse canal, não puder ir à escola, não puder trabalhar, né, naquele dia, essa pessoa que está como acompanhante, ela pode entrar na aplicação e assumir esses atendimentos e dar prosseguimento em tudo que está lá na fila do canal para ser atendido, né? Geralmente as escolas colocam como acompanhante direção, colocam supervisão, né, coordenadores, enfim, para que eles possam acompanhar ali o nível de acionamentos que a instituição está recebendo, até mesmo entrar ali para poder fazer algum tipo de ação. Um outro ponto também, acompanhante não recebe notificação, nada, sobre novo atendimento recebido no canal. Agora, o atendente já recebe, né? E aí, falando sobre notificações, a escola ainda tem a oportunidade de falar quem vai receber e quando, quem na verdade não, mas quando vão ser enviadas essas notificações, né? Se o solicitante vai receber e vai ser ali notificado, se o atendente vai ser notificado, né? O ideal, que a gente até sugere, é que as opções, elas permaneçam marcadas, independente do tipo, né? Se é uma nova solicitação, se é um comentário novo, se é alguma alteração de status, né? Para que as pessoas fiquem super alinhadas ali do que de fato está acontecendo. Bom, aqui a gente tem uma parte de respostas, né? Inicialmente, aqui no inicinho, né? Eu cheguei a mostrar para vocês que vamos até mudar aqui o tipo, que tem a oportunidade de usar respostas padrão, e aqui é que você configura, é que vocês configuram as respostas padrão e as respostas automáticas, que é muito legal, né? Eu quero mandar uma resposta automática para o pai falando que a gente recebeu o chamado e que dentro de 24 horas úteis ele vai receber um update, né? Ele vai ser atendido ali, vai ter a sua solicitação olhada. Então, a escola pode configurar. Pode configurar para um status, geralmente as instituições configuram para o aguardando, né? Até para poder alinhar a expectativa com a instituição, ou pode configurar para todos, né? Quando passar para em atendimento, falar enviar essa notificação para o responsável, quando está concluído também, dentre outras coisas. Bom, a gente tem dentro, né, por fim, na configuração do canal de atendimento, a questão do NPS, né, que é a oportunidade que as famílias, né, e os demais usuários que têm ali a possibilidade de abrir o chamado podem avaliar ou não esse atendimento, né? Isso aqui é muito legal, gente, porque a escola consegue ter visibilidade de quem, né, do nível ali de atendimento, né? Como é que está sendo a aceitação, quais são os canais que existem mais ali, talvez detratores do que promotores, né? Então, é muito, muito legal mesmo, né? Essa habilitação. Tem escolas que habilitam para todos os canais, tem escolas que habilitam para canais-chave, né? Que é falar com o professor, falar com coordenação, para poder sentir ali um pouco de como é que está a qualidade e ali fazer pequenos ajustes, né, a partir disso, para poder melhorar e tornar ainda mais excelente essa interação com as famílias. Beleza, gente? Sobre canal de atendimento, vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida, algum ponto? Rafa, tranquilinho, o pessoal tá fera. Tá fera, né? Legal demais, muito bacana. Aí, só um comentário sobre atendimento, tá? Vamos voltar aqui para poder mostrar a listinha de novo das solicitações que estavam aqui em fila. Bom, pai, quando ele entra, ele visualiza as solicitações que ele abriu aqui e visualiza também pelo mobile, tá? E aí, sobre as concluídas.
qual que é o ponto de atenção sobre as solicitações concluídas? Hoje, no aplicativo mobile, o responsável, né, e demais usuários, eles conseguem ver os chamados concluídos nos 3 últimos dias, apenas. A gente está fazendo, inclusive, agora, né, uma alteração para poder viabilizar ali uma visualização maior de tempo, mas, em primeiro momento, são 3 dias. Por quê? Existem escolas que o nível de acionamento é altíssimo. E aí, uma pessoa da escola, às vezes até atendente de um canal, ele tem ali no concluído dele, dentro de 3 dias, mais de 100, 200, 300 solicitações, né? E aí, quando isso vai ser aberto, né, no aplicativo, requer ali, né, requer ali uma atualização da plataforma que, e muitas vezes, né, acaba inviabilizando o uso da solução. E aí a gente estipulou esses 3 dias para poder garantir que, independente do tamanho da instituição e da quantidade de acionamentos que ela receba, se receba muitos acionamentos, se recebam poucos, se são poucos por usuário, se são, né, muitos, nos 3 dias, as pessoas consigam utilizar ali com qualidade o aplicativo, né? Como eu disse, a gente está fazendo uma revisão para poder ampliar, né, esse período aí de visualização dos chamados concluídos, mas hoje no mobile é assim, o usuário consegue visualizar os concluídos nos 3 últimos dias, né? E aí, na web, eu também visualizo dos 3 últimos dias? Não. Na web, visualiza tudo, todo o universo de chamados que em algum momento esse usuário abriu e foram concluídos, ele consegue visualizar o todo pela aplicação web, tá? Então, esse é um bom ponto, porque às vezes, por exemplo, o pai entra no aplicativo, suponhamos, né? Nesses 3 últimos dias, ele não teve nenhuma abertura de chamado e os chamados que ele abriu, né, já passou bastante tempo. Se ele entrar no concluídos hoje do aplicativo, ele não vai ver nada. E aí, potencialmente, ele pode acionar a escola falando assim, a escola sumiu tudo para mim aqui, eu não estou visualizando nada, né, do que eu já abri. Não é por isso, é porque lá a gente carrega só as informações dos 3 últimos dias, né? E a gente está, inclusive, nesse momento, atuando para poder melhorar essa experiência dentro do app, tá? Bom, eu acho que um outro ponto muito importante de atenção diz respeito, como eu tinha dito anteriormente, à parte administrativa do ambiente, né? Tudo que diz respeito a aluno, turma, usuário, enfim, vocês precisam cadastrar via passaporte, né? Não há a possibilidade de fazer edição dentro do próprio ambiente. Isso é até estratégico, né, para poder evitar que haja qualquer tipo de inconsistência e que o passaporte esteja muito alinhado com o ambiente da instituição. Na verdade, o ambiente esteja muito alinhado com o passaporte. Então, qualquer mudança, alteração no cadastro de aluno, alteração no cadastro de usuário, vínculo com o responsável, tudo isso vocês precisam fazer a princípio, né, no passaporte, via passaporte, e aí automaticamente, após, né, a integração que roda entre passaporte e a agenda digital COC, essa informação vai ser espelhada para o ambiente, tá? Rafa, queria só salientar, a informação que você está passando para nós agora é muito importante, tá, pessoal? Às vezes a gente faz alguma alteração na agenda, no nome de aluno, assim como a Rafa mencionou, faz qualquer tipo de alteração no passaporte, né, no cadastro do aluno, ou muda o aluno de turma, enfim, troca um professor de turma ou disciplina. E aí, pessoal, a gente precisa aguardar, tá? Aí não precisa, se não refletir naquele momento, não precisa se desesperar, né? Não precisa abrir chamado, por conta dessa integração que a Rafa comentou, tá? Ela roda toda madrugada, então, rodando de madrugada no dia seguinte, você vai ter todas as informações da sua agenda atualizadinhas aí, tá bom? Isso mesmo.
Nada, imagina. E até o rodar de madrugada é muito estratégico, né? Porque o rodar durante o dia, ele pode impactar na experiência de uso de vocês, né? Durante ali o manuseio e envio de comunicações para as famílias e também a experiência de uso das famílias. Por isso que a gente sempre roda de madrugada, né? Que é o momento ali que potencialmente a gente não tem ninguém usando a plataforma, né? E tem essa possibilidade de rodar o processo e fazer o espelhamento ali dessas informações dentro do ambiente, tá? Bom, acho que no mais que a gente queria abordar, né, é isso. Acho que a Paty vai mostrar aí para vocês, né, como é que funciona no mobile, vamos mostrar aí como é que é a visibilidade do aplicativo no mobile, também mostrar ali algumas oportunidades como buscar, né, arquivar comunicações, mostrar como é que funciona o feed, aí eu passo a palavra para ela. Paty, só antes de você mostrar, enquanto você abre aí, só corrigir uma gafe nossa aqui, pessoal. A gente não se apresentou no começo da apresentação. Verdade! Então eu vou me apresentar aí, vou deixar vocês se apresentarem também, Rafa e Paty. Tá? Eu sou Rafael Mendonça, tá, pessoal? Eu estou aqui no time de produtos do Sistema COC, tá bom? Não, perfeito, Rafael. Meu nome é Rafaela, né? Xará aí do Rafa, Rafaela Rodrigues. Eu faço parte aqui hoje do time da Escola em Movimento, faço a liderança do time de atendimento ao cliente, né? E é um prazer estar com vocês. Legal, eu sou a Patrícia Reis, estou à frente da equipe de sucesso do cliente aqui na Arcotec, né? Parceiros do COC, então estamos à disposição para esclarecer dúvidas, estamos aí trabalhando muito próximo dos consultores, da equipe de produtos, para atendê-los da melhor forma possível. Rafa, eu ia pedir só para você tirar a sua tela do compartilhamento, que aí eu já consigo fazer aqui. Tirei aqui, tá? Joia. Vocês estão conseguindo visualizar a minha tela? Sim, Paty, estamos vendo. Sim. Tá carregando aqui, é só por conta de que eu já compartilhei direto o aplicativo e fiquei na dúvida se vocês estavam conseguindo visualizar. Bom, enquanto carrega a imagem principal, porque eu acho que a internet aqui, o celular tá com delay, a gente já pode visualizar aqui embaixo, né, os menus, né, os principais menus. Então, em notícias, são todos os comunicados que a gente vai enviar, né, pelo aplicativo. Aqui na segunda aba a gente tem os atendimentos, que a Rafa bem mostrou aí para a gente. Então, enquanto eu estou acessando como um responsável, né, como um pai ou uma mãe ou um responsável aí da escola, eu posso clicar aqui em solicitar um atendimento e vão aparecer aqui todos os canais que cada uma das escolas compartilhou. Então, se a escola do meu filho não tem canal de ouvidoria, não vai aparecer aqui, tá? Então, são os canais que vocês configuraram previamente, tá? Então, a gente vai clicar aqui, o pai ou a mãe vai clicar no canal que ele deseja acionar, né? Mandar-lhe uma solicitação. Nesse caso aqui, é um responsável que tem 3 filhos na escola, tá? Então, ele vai dizer a respeito de qual filho que ele quer mandar essa comunicação, né? E aí ele vai poder fazer esse comunicado ali, tá? Então, poder escrever aqui, então pode ser, de repente, falar de uma situação de sala de aula, descrever, tá? Então, a gente consegue fazer todo esse envio por aqui. E ali, na parte superior, a gente tem a imagem de uma foto, um anexo, né? E o envio. Então, se eu quiser anexar uma imagem do meu celular, tá? Ou um documento que esteja no meu celular, eu posso anexar nesse momento ou já envio diretamente, tá? Então, a partir do momento que eu mando essa solicitação, a escola já vai receber a notificação, tá? Ó, então, já recebi até ali um postzinho, ó, de uma notificação. E aqui eu vejo, olha, os meus atendimentos abertos, tá? É importante reforçar, como a Rafa colocou na demonstração dela ali,
que quando o meu atendimento é encerrado, né, então aquela solicitação foi concluída pela escola, esse chamado vai ficar aqui no aplicativo temporariamente, tá? Ele vai ficar por 3 dias e depois ele vai poder ser consultado apenas pela web, tá? Isso para não deixar o aplicativo pesado e para que as famílias não fiquem com esse aplicativo aí cheio, né, no celular. Então, por uma questão realmente de otimização, tá? E aí, a qualquer momento que eu esteja visualizando ali os meus comunicados, eu posso clicar em um deles e responder ou cancelar, tá? Então, é até bacana que apareceu aqui o cancelar, ele é opcional, tá? Vocês que vão determinar se a família pode cancelar esse atendimento. E é até legal a gente, de repente, bloquear isso, porque muitas vezes as escolas entram em contato conosco, né? Falando que sumiu um atendimento, né? Mas, na verdade, pode ser que a família tenha entendido que não é mais necessário fazer aquele atendimento e clicou ali em cancelar e ele some para a escola. Então, a escola às vezes fala, não, mas eu li a mensagem, tinha aqui, sumiu, tá? Então, vocês podem bloquear esse cancelamento ou não, né? Ou apenas ter essa consciência de que ele pode sumir mesmo, tá? Tudo bem até aqui, pessoal? Ali no menu, a gente também tem os outros menus disponibilizados pela escola. Então, a gente tem aqui, se tiver algum evento cadastrado em agenda, tá? A gente vai conseguir visualizar. Ó, aqui a gente já tem uma também, ó, tá vendo? Então, alguns eventos. E legal que esses eventos, eles geram um pushzinho de lembrete, tá? Os documentos, então, como a Rafa falou ali, que ele é como se fosse uma biblioteca da escola, né? Então, vocês podem verificar aqui que os pais acessam, por exemplo, o cardápio, que é muito solicitado, né? Desculpa, calendário. Podem colocar o cardápio também, atividades extracurriculares, tá? E aqui a gente tem propriamente o feed, tá? Então, muito legal que vocês podem, pela lupa ali, buscar um comunicado, tá vendo? Olha, então, verificarem as pendências. As pendências é quando a gente manda, por exemplo, um comunicado e ele pede para ciência, né? A gente pede lá, habilita o botão de estou ciente, então eles vão ficar aqui em pendências, tá? Eu posso marcar algumas mensagens como importantes e posso arquivar outras, tá? Então, por aqui eu consigo rapidamente identificar as minhas mensagens, tá? E aí eu consigo também, olha só, quando eu arrasto para a esquerda, eu posso arquivar essa mensagem, eu posso marcar como importante, tá? Então, ela vai ficar com uma linhazinha amarela aqui à esquerda, e quando eu for buscar, eu já vou ter aqui, ó, uma marcada como importante, tá? Então, eu sei que essa reunião aqui dos pais, eu não posso perder essa data, então eu quero deixar essa mensagem marcada. E aí, cada escola e cada família vai usar isso, esse recurso, como for melhor para a dinâmica da escola, né? Então, se de repente você compartilha ali comunicados de atividades, né? Os alunos podem marcar como importante, podem arquivar as que eles já forem realizando. Então, tipo, acabei de fazer aquela atividade, aquele trabalho que o professor mandou, eu posso já arquivar aquela mensagem. E as famílias também, já aconteceu, né, aquela atividade, aquele evento, pode arquivar aquela mensagem, tá? Então, basicamente é isso, a gente consegue clicar na mensagem, curtir. A outra coisa bem legal é que quando a família tem mais de um filho cadastrado na escola, a gente pode visualizar todos ou filtrar o recado por cada um dos alunos, tá? Por cada um dos estudantes. Então, isso também facilita a organização das famílias, né? Então, quero ver que o meu filho mais novo, que tem menos autonomia, tem ali para realizar naquele momento, eu posso filtrar por ele e verificar se tem alguma atividade pendente, tá? Olha aqui a demonstração de uma enquete, tá vendo? Olha, então, vocês podem mandar enquetes, né? Aqui é um exemplo de atividade extra. E aí a família pode responder a enquete no próprio aplicativo. E é muito legal esse recurso da enquete, que a gente começa a conseguir colher ali a participação das famílias, né? Olha só, então tem aqui, a enquete está aberta. Se eu tiver 2 filhos que receberam, né, ou 3, se for uma enquete específica para uma das turmas ali, só vai aparecer um filho. Se for, de repente, uma enquete geral, e eu tenho 3 filhos, eu vou poder dar respostas diferentes para esses alunos, tá? Então, ele vem aqui rapidamente,
seleciona a resposta. A gente também tem a opção de caixinha de texto, onde eu posso clicar em mais de uma resposta. E tenho também a questão de mensagem de texto. Tá? E aí eu consigo... Ele deu erro aqui que eu esqueci de colocar o outro filho. Ele vai indo um filho por vez até você responder todos, tá? Então, é um recurso muito bacana que vocês podem explorar aí na escola de vocês. E, da mesma forma, a família consegue marcar e curtir essa mensagem, tá? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Tá tranquilo, Paty. Aqui a gente pode ver o botão do Estou Ciente, né? Se tiver mais de uma foto, quando a gente clica, ele entra no modo de carrossel, né? E a família pode baixar somente a foto que o filho dela aparece, por exemplo, não tem a necessidade de baixar todas as fotos, né? E aí, quando baixa, já fica salvo no seu celular. Então, é muito legal a gente compartilhar esses momentos da escola, sempre com uma frase ali, né? Com o contexto do que é aquela atividade, para a gente poder engajar as famílias. E aí, muitas vezes, essas famílias acabam baixando essa foto e compartilhando nas redes sociais e falando dos diferenciais que vocês realizam aí. Então, eu acho que é assim, uma ferramenta muito potente para todo o trabalho pedagógico e de comunicação da escola. Vou tirar aqui o compartilhamento para a gente... Bom, pessoal, obrigado, viu, Paty? Imagina. Só fazer um encerramento aqui, acredito que a gente não tenha mais nenhuma dúvida aqui, as que surgiram eu já respondi aqui no chat. Queria agradecer, né, a participação de todos aí, agradecer a Rafa, agradecer a Paty aí pelo show, muito obrigado. E qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer necessidade, podem entrar em contato conosco através aí da consultoria pedagógica, através do sucesso do cliente. Nós vamos estar sempre à disposição para auxiliá-los aí, né? A agenda digital é uma ferramenta, como a Paty falou, poderosíssima aí de comunicação. As possibilidades, como a Rafa mostrou, são infinitas. Então, qualquer dúvida, qualquer orientação que vocês precisem da melhor forma como utilizá-la aí, entrem em contato conosco aí, consultoria, sucesso do cliente. A gente vai ter um grande, enorme prazer em ajudá-los aí. Muito obrigado, viu? Imagina, até a próxima, pessoal. Obrigada, pessoal. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.